Bom, pessoal, pesquisa do Instituto Paraná, divulgada hoje sobre a disputa ao Senado aqui no estado, mostra Álvaro Dias Podemos e Sérgio Moro do União Brasil tecnicamente empatados na liderança. O parlamentar que tentará a reeleição aparece com 31,4% na estimulada, enquanto o ex-juiz com 30,3%. A margem de erro é de 2,5 pontos para mais ou para menos. Paulo Martins, do PL, é o terceiro colocado com 14%, seguido por Rosane Ferreira, do PV, que tem 2,2%. Orlando Pessutti, do MDB, aparece com 1,6%. Aline Sleutz, do PROS, com 1,4%. Os demais candidatos têm menos de 1% dos votos. No levantamento anterior, publicado em 6 de setembro, Dias tinha 31,7% das intenções de voto e Moro 27,2%, ou seja, o senador oscilou 0,3 ponto percentual para baixo, enquanto o ex-juiz oscilou 3,1 para cima. Na espontânea, Dias aparece com 14%, Moro com 13,4% e Paulo Martins com 6,6%. Foram entrevistados 1.540 eleitores de 64 municípios entre os dias 15 e 19 de setembro. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PR 07440/2022. E daí eu queria começar falando com o Lanza. A gente viu o Álvaro Dias dentro de um cenário bastante estável nos últimos dias, mas o Moro e o Paulo Martins, eles têm conseguido muitos votos, né? Diria, nas intenções pelo menos. O ex-juiz agora com 30,3 tecnicamente empatado. E o Paulo Martins sai de 5 e já alcança 14. Isso é algum sinal, algum presságio, Lanza? Ou tá tudo mais ou menos estabelecido? Não, Vitor, é um sinal. Até estava vendo esses tempos atrás uma pesquisa do IPEC, salvo engano. Acho que o IPEC aqui é bem criticado por muitas pessoas, mas essa é uma pesquisa que dá para poder ressalvar. Que agora que os eleitores estão escolhendo seus candidatos, de fato, sejam eles para o Senado, sejam eles para deputados, que 70% do eleitorado ainda não tem um candidato para as casas legislativas escolhidos. Então agora o eleitor está escolhendo, o eleitor está enjoado do Álvaro Dias, e é natural que migrem votos tanto para Sérgio Moro quanto para o Paulo Eduardo Martins, os dois candidatos mais à direita deste pleito. Eu vou passar agora para o Celestino. O Álvaro atingiu o limite dele. Agora o crescimento exponencial do Paulo é devido à entrada, de fato, do governador, que vai estar amanhã aqui na bancada da 7, sendo sabatinado. O governador entrou... E também do presidente, né? E o presidente já tinha entrado, né? O presidente foi o que escolheu o Paulo Martins como candidato. Então é o único que está crescendo realmente, porque o Moro está ali na margem de erro, né? Então o Paulo Martins foi o único realmente que cresceu. E a Paraná Pesquisa geralmente consegue ter uma fidelidade nas suas pesquisas, né? Uma credibilidade que o IPEC não demonstra, como não demonstrou em 2018, né? Quando elegia o Roberto Requião e o Beto Richa. E deu Flávio Arnes e o IPEC que perdeu tanta credibilidade que chegou até a mudar de nome, né? Era Ibope, agora é IPEC. Então, eu acho que está ali dentro do esperado. A tendência, a campanha do Paulo Martins ganhar mais corpo com os indecisos, com o pessoal que vai conhecer ele, como sempre ressalta, né? Faz questão de ressaltar o nosso querido francês, é um ilustre desconhecido, coisa que não é verdade isso. É autor de vários projetos aí que desburocratizaram, tirado do bolso do trabalhador, e o Paulo Martins devolveu para o bolso do trabalhador. É um deputado bem atuante. Eu acho que o crescimento dele daqui para frente vai ser exponencial, e a entrada do governador, né, que vai estar aqui amanhã na sabatina às 7 horas, foi fundamental para esse crescimento, e o presidente Bolsonaro também. O francês, de maneira pragmática, vai ficar entre Álvaro e Moro, ou o Martins ainda tem uma fatia ali considerável para poder reverter essa situação, esse cenário que se coloca nesse momento, a 12 dias das eleições? Eu acho que o Paulo Martins é o candidato com mais energia, com mais potencial, está crescendo muito bem. E não é por culpa minha que ele tem uma preferência baixa por enquanto. Já chegou a 14%, está subindo como um foguete rapidamente, mas eu volto a frisar.
a campanha é muito curta, não dá tempo dele chegar lá em cima. É isso, não é para desanimar o meu amigo nem os demais eleitores dele. Ele é um bom candidato, um ótimo candidato. O Álvaro Dias já demonstra cansaço, já chegou a 31,7, caiu um pouquinho para 31,4. Atingiu o teto até, né, Francês? Bateu no teto, né? Tem se esforçado bastante nos últimos dias. E o Moro subiu 3,1. O Moro parece que está começando a ser político, está conseguindo passar melhor as ideias, se posicionar bem. Me parece que ele se cercou de bons assessores. O fechamento da entrevista dele aqui foi muito boa, ele soube arrazoar muito bem. Ele tem o recall da Operação Lava Jato. Eu acho que é uma briga de foice, ele e o Álvaro Dias. Eu acho que a coisa está entre os dois. Se bem que o pessoal do Paulo Martins tem esperança, né? Esperança que ele chegue. E com a fidelidade que ele tem ao governador, se ele não chegar a senador, e ele é deputado federal, né? Isso. Ele vai ser secretário. Ele na tem próxima mandato, o gestão. Moro que não tem. O Moro precisa do mandato. Ele já tem. Por que, que É, ele mas precisa Mas o do dele é mandato? cabeceando, né? Cabeceando. Por que que ele precisa do mandato? O Moro precisa do mandato, né? Por isso esse desespero todo, né, da militância tentar eleger o Moro. Ele é candidato. Isso é uma campanha Sim, nunca foi política, ele é político, candidato. nunca serei Como político. o Álvaro é candidato. como Nunca não sei o serei quê. político. Mas todo Né? mundo Foi candidato a muda de presidente, opinião, foi isso para aí. São Paulo, traiu o Álvaro, traiu o Paraná, agora volta aqui Celestino. de cara limpa. Celestino. Eu defendo quem é maringaense e tem Eu também defendo o tem Maringaense handicap, também. tem o que Mas oferecer, ele eu acho. faz tempo que saiu de Maringá, deixou Não, Maringá não e agora importa. começa a aparecer para comer pastel. Não, o maringaense, ele destaca o nome de Maringá, ele fez um bom trabalho. Ele Vamos fazer um merece, troféu. sim. Vou pedir pro vereador Flávio Mantovani, que sempre está assistindo a gente aqui, dar um título benemérito pro Já tem. Sérgio Moro. Já tem? Já Dá tem. a chave Recebido de pela mãe Maringá, dele. dá a chave de Maringá, alguma coisa para ele. Fazer uma estátua ali na Napoleão Moreira, Então tá, a Praça do Rigon. Então, o que o Paulo Martins tem que o Moro não tem? Ó, projeto, tem projeto. Projeto? Deputado. Eu tô falando de um cara que já fez. Você Ele quer já que eu fez a traga o Operação Lava projeto Jato. aqui do Paulo Martins, o segundo mais econômico do Congresso? O deputado mais econômico do Paraná? Um dos melhores deputados do sul do Brasil hoje, pelo jeito, né? Exatamente, tem Ó, bagagem. vou passar pô. pro professor Itamar. Não tá lá de enfeite. Vitor, você tá ligado aí, tá, né? Como historiador, eu só tenho compromisso de falar do passado, não preciso falar do futuro, né? Mas, como eu sou chato, também gosto de fazer algumas previsões. Na minha previsão, Álvaro Dias ficará em terceiro lugar nessa eleição. Essa eleição vai ser disputada entre Moro e Paulo Martins. E, apesar das pesquisas mostrarem o contrário, mas esse próprio crescimento que as pesquisas já estão revelando, dia 2 chega Paulo Martins e Sérgio Moro na frente. Aí quem vai chegar em primeiro lugar, eu não sei. Eu torço para o Paulo Martins, mas os dois vão estar lá cabeça a cabeça, igual corrida de cavalo. É isso. Ok, só para deixar aqui uma última reflexão aqui pro Francês, Celestino Lanza, professor Itamar, a gente viu que, na verdade, o crescimento do Paulo, o crescimento do Moro, não foi de votos que já estavam no Álvaro, né? Foi Porque dos caiu 0,3, indecisos. foram dos indecisos e também dos demais candidatos que antes pontuavam 2, pontuavam 1 e agora não estão pontuando sequer um Vitor. ponto. Vou passar primeiro para o Francês, que ele pediu ali, Claro. e eu queria uma análise de vocês, mas assim, objetiva agora, rapidinho, tá, Agora, Francês? eu acho que o que prejudica muito o Paulo Martins é porque mais de 60% dos votos já tem preferência. Ou é Moro ou é Álvaro Dias. Então, o percentual que sobra para ele é muito pouco. Então, ele disputa votos difíceis. Entendeu? Acho que ele não vai tirar votos dos outros. Ele disputa votos nesses 40% talvez que estão sobrando. Mas tem gente que não vai participar, tem gente que não vai votar em branco, até porque eleição de senador, Ok. que é um cargo só, pouco interessa ao eleitor. Lanza. Olha, ô Vitor, só ilustrando um pouco, na verdade, a sua fala, é que nem eu disse na pesquisa do IPEC, 70% dos brasileiros ainda não decidiram em quem votar nos cargos de casas legislativas, que inclui Assembleia Legislativas Estaduais e Distrital, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ou seja, ainda tem gente decidindo o voto.
Tem muito voto ainda a ser conquistado nesses, já pode-se dizer, 11 dias que faltam para as eleições, porque o dia de hoje já nem conta mais, porque já Ok. foi. Celestino. Além dos votos ser conquistados, não tem nessa pesquisa aí fidelidade nesses candidatos que estão em primeiro e em segundo lugar. Então, nada fala nessa pesquisa aí que eles vão cravar voto no Álvaro e no Moro. Né? Eles podem migrar para o Paulo. Por exemplo, tem muitos eleitores que ainda não conhecem o Paulo Martins. Tem muitos eleitores que não sabem que o candidato do presidente Bolsonaro é o Paulo Martins e não a Aline. Então, assim, tem muita coisa para rolar até agora. A gente não pode fazer uma conjectura para o dia 2 de outubro, Celestino. sendo que essa pesquisa foi de ontem, né? Foi cravada ontem. Celestino, Então, só tem muita coisa ter uma pra fala rapidinha, e me surpreende também que tem muito Rápido, bolsonarista Lanza. votando no Moro. Declarando voto no Moro também. Mas o Moro já abriu pro Bolsonaro Eu também. desconheço o bolsonarista que Bolsonaro não vota. abriu. Bolsonarista Eu que conheço. vota no Muro. Eu Vamos lá. conheço.